Eu vos saúdo com a doce paz do Senhor Jesus. Nesta noite oportuna que o Senhor nos concede, eu quero convidá-los, juntamente com a igreja que aqui está, a fazermos uma leitura das Escrituras. Haja visto que o Senhor já vem falando no decorrer do dia. Quero agradecer ao Senhor pela vida do pastor Cristiano, todos os demais obreiros que estiveram aqui na transmissão do culto pela manhã. O Senhor operou poderosamente. O Senhor tem falado àqueles que realmente têm dado ouvido. Eu quero encorajá-lo a estar uma vez mais cultuando ao Senhor na beleza da sua santidade. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu não vou fugir daquilo que Deus também me confiou. Eu quero ser fiel a Deus e à sua poderosa palavra. Eu também quero trabalhar com vocês na linha da graça que o Senhor deu ao pastor Cristiano nesta manhã, tratando também acerca do arrebatamento de Cristo Jesus. Meus cumprimentos aos pastores e aos amigos e irmãos em Cristo Jesus. Muito importante saber que você está orando para que Deus possa restaurar a sorte de Sião. Quero convidá-los nesta noite, depois de termos sido agraciados por Deus pelos louvores que aqui foram entoados e por esta palavra que foi ministrada acerca da poderosa a gratificação de podermos ser ofertantes na casa de Deus. Vos convido a abrir as vossas Bíblias no livro que escreveu Mateus. No livro que escreveu Mateus, o capítulo de número 25. O versículo é o versículo de número 6. Nós vamos ler apenas este versículo, será o suficiente para nossa fala nesta noite. Quero mandar um abraço a todos os irmãos internautas que estão nos acompanhando. Eu creio que logo estaremos juntos novamente. Mas se o alcance da palavra de Deus alcançar você, seja agraciado por esta palavra, que você possa compartilhar da sua fé, do seu testemunho, porque Deus tem muito o que falar esta noite e eu prometo ser sucinto na minha fala. O texto diz assim: à meia-noite, porém, ouviu-se um grito: aí vem o noivo. Eu vou repetir de novo. À meia-noite, porém, ouviu-se um grito: aí vem o noivo. Quero agradecer a Deus, porque o presbítero Alex já fez a oração. Peço ao Espírito Santo de Deus que possa falar-nos mais uma vez, que possa alcançar os seus objetivos e esta palavra possa alcançar o seu coração. Mateus capítulo de número 24 e capítulo de número 25 é uma exortação de Deus à vigilância. É Deus falando aos seus discípulos, é Deus através da pessoa de Jesus Cristo, trazendo algumas ilustrações acerca do fim do tempo. Jesus está fazendo considerações e ele usa a linguagem da parábola. Era uma linguagem de figura que Jesus utilizava para contar as suas histórias. O pregador dos pregadores agora está orientando os seus discípulos acerca de como seria o começo das dores. E ele vai trazer aqui um conjunto de parábolas para que a gente possa descobrir as verdades do reino de Deus. E uma destas parábolas é a parábola registrada como subtítulo da parábola das 10 virgens. Ele expressa aqui como é que o reino de Deus reage, se move, e como é que nós devemos estar atento para a ação do reino de Deus. Ele faz ilustrações interessantes
E uma desta ilustração é que ele faz questão de dizer que estas virgens ele traz a ilustração de um casamento judeu, e nesta ilustração ele demonstra como é que é feito esse casamento e como é que é feito as suas recepções. O texto diz que estas madrinhas, ou estas virgens, 5 loucas, é assim que a Bíblia registra o nome delas, e 5 prudentes. E nós vamos saber por que é que elas são loucas e outras prudentes, uma vez que a Bíblia não recomenda que a gente não chame os nossos irmãos de louco, mas a Bíblia faz questão de mostrar a insensatez destas mulheres de não ter atentado para a sua vigilância. O texto discorre falando em que elas estavam aguardando a passagem do noivo para celebrar as bodas. E logo que este noivo fosse anunciado por aqueles que seguiam, elas eram avisadas, como eu li o versículo de número 6 do capítulo de número 25, e que o noivo estava a caminho. Era função destas madrinhas levantar com as suas lamparinas acesas e caminharem até a casa do noivo para assim celebrarem as bodas que seriam celebradas juntamente com este casal. E o texto diz que ao demorar o noivo, ao tardar o noivo, 5 destas virgens acabaram dormindo, né? Acabaram relaxando, acabaram não esperando prudentemente. E logo que elas ouviram que o noivo estava vindo, no versículo de número 7, então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Mas as loucas ou as insensatas disseram às prudentes: dai-nos os vossos azeite, as nossas lâmpadas estão se apagando. As prudentes, porém, disse assim: que não seja o caso que nos falte a nós também, ide antes e comprai. E tendo elas ido comprar, chegou o noivo. É bem verdade que Jesus está usando esta linguagem para nos mostrar alguns aspectos da sua vinda. Eu estava esta semana orando, desde semana passada o Espírito Santo de Deus está falando fortemente ao meu coração acerca da volta de Jesus. E uma pergunta que o Espírito Santo me fez, e eu queria perguntar a cada um de vocês que estão também me ouvindo, é que se ele tivesse realmente registrado data para o arrebatamento, como seria o arrebatamento da igreja com data marcada? Se o arrebatamento fosse hoje, se hoje ouvíssemos a voz assim: olha, à meia-noite, aí vem o noivo. Eu comecei a discorrer as escrituras sagradas. Se o arrebatamento fosse hoje, eu encontrei sérias complicações para mim, para a igreja. Complicação em que abrange a nossa vida concernente a esta partida para a glória. Se o arrebatamento fosse hoje, por exemplo, teríamos dificuldade de ajuntar realmente os que estariam comprometidos com o reino. Em Lucas capítulo de número 14, Lucas 14, versículo de número 15 ao 24, a Bíblia registra uma parábola. Para mim, o nome desta parábola é a parábola do descaso. Mas
a Bíblia intitula a parábola da festa. O meu conceito aqui, ao ler esta parábola, é a parábola da desculpa, mas a Bíblia continua chamando da parábola da festa. Mas ao ler esta parábola, eu vejo que a dificuldade que se o arrebatamento fosse hoje, olhando para esta parábola, certamente muitas pessoas teriam dificuldades por causa das desculpas, do comprometimento com o reino. Lucas capítulo de número 14. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado aquele que come pão no reino de Deus. Versículo de número 16. Ele, porém, certo homem deu uma grande ceia. Esta parábola é a festa da grande ceia. E ele convidou a muitos. Observem como que a graça expande a sua porta da reconciliação para que todos sejam participantes. Então aqui nós observamos o quanto Deus é bom, e é bom o tempo todo. A porta está aberta. Então ele faz a ceia, ele está chamando, ele está convidando para que você seja honrado nesta ceia. E é por isso que no versículo 17 diz que a hora da ceia ele enviou o seu servo para avisar os convidados: Vinde, porque tudo já está preparado. Se o arrebatamento fosse hoje, certamente nós teríamos dificuldade de convidar, por exemplo, o homem do versículo de número 18. Esse homem foi para o campo, ele comprou uma terra, é isso mesmo? É isso mesmo. Ele foi para o campo, vê a sua terra e ele pediu para ser colocado como excluído. Tira o meu nome da lista, porque eu comprei um campo e eu preciso ver esse campo. Se o arrebatamento fosse hoje, certamente esse moço ficaria de fora. O segundo homem que sai da lista é aquele que comprou juntas de boi. Pastor, tem alguma coisa a ver comprar juntas de boi? Se o arrebatamento fosse hoje, certamente você não teria tempo de experimentar as juntas de boi que você comprou. Este homem disse, quando recebeu o convite da ceia: me tenha como excluído, porque eu preciso experimentar as juntas de boi que eu comprei. O que é que eu vejo aqui nesta parábola? Eu vejo o descaso, eu vejo desculpas. Se o arrebatamento fosse hoje, teríamos sérias complicações com aquelas pessoas que sempre estão dando desculpas acerca do reino de Deus, sempre estão excluindo o seu nome da lista. Pessoas que têm dificuldade, por exemplo, de se agrupar, pessoas que não estão comprometidas com a vinda de Jesus. Se o arrebatamento fosse hoje, tem um terceiro homem ainda aí, no versículo de número 20, e ele disse assim: eu não posso ir porque eu casei e eu estou em lua de mel. Se o arrebatamento fosse hoje, 3 destas classes sugeridas na ceia, que Jesus contou esta história, mostrando-nos que estas pessoas certamente estão no descaso de considerar a vinda ou a festa, a ceia. Por isso que no começo eu disse que esta parábola, para mim, não é considerada a parábola da grande ceia, é a parábola do descaso, é a parábola das desculpas. Mas eu continuo ainda falando e eu volto para o capítulo de número 25 do versículo de número 8 de Mateus e me pergunto: se o arrebatamento fosse hoje, se Jesus hoje anunciasse a sua volta à meia-noite e nós ouvíssemos a voz dizendo: aí vem o noivo, certamente não daria tempo de encontrar azeite para comprar para as nossas lamparinas. Nós estamos vivendo em um tempo que parece que está faltando a unção. Nós temos muitas pessoas que têm
muita luz na cabeça, mas muito pouco fogo no coração. Está faltando unção para pregar, está faltando fidelidade, está faltando compromisso, está faltando seriedade. Parece que nos nossos púlpitos as pessoas estão tendo um pouco de descaso com aquilo que é santo, com aquilo que é sagrado, com aquilo que é verdadeiro. Parece que as pessoas estão fazendo coisas sem saber que Jesus vai voltar. Mas certamente aí vem o noivo. Se o arrebatamento fosse hoje, teríamos dificuldade. Por quê? Porque as pessoas preferem comprar um lenço ungido do que ungir os seus lenços com as suas próprias lágrimas ungidas. Eu vou repetir, há pessoas que preferem agora, nessa comercialização gospel, comprar um lenço ungido do que ungir o seu lenço com as suas lágrimas ungidas. Já não há mais lenço nas igrejas, pessoas não carregam mais lenço, porque o imediatismo fanático nas igrejas estão proporcionando facilidade, mas o evangelho que eu prego ainda é um evangelho de lágrimas. Diz a Bíblia que bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. Você sabia que na Bíblia ou no céu existe um odre aonde o Senhor recolhe as lágrimas dos teus filhos? Quando você chora, Deus se compadece de você. Deus não suporta ver uma mãe chorando. A Bíblia diz que Agar, ao ver o seu filho padecer de sede, retirou-se por um tiro de pedra. E a Bíblia diz que começou a chorar por causa do seu desespero. Mas Deus a ouviu do céu e bradou em alto som, em alta voz, dizendo: Agar, eu vi o choro da criança e vim ao teu socorro. Se o arrebatamento fosse hoje, estava faltando unção para orar. Orar, a Bíblia diz que nós devemos orar em todo tempo, mas precisa orar com unção. Pastor, o que é orar com unção? É orar com o seu coração, é orar com a sua alma, é orar com o Espírito, é orar sem protocolo, é orar e ver o céu descendo, é orar e dar lugar para Deus, é orar sem restrições e sem demagogia, é orar sem a teologia, é orar e sentir o Espírito te abraçando. Está faltando unção, está faltando óleo. Certamente que se o arrebatamento fosse hoje, teríamos dificuldade de comprar azeite, porque hoje está mais fácil ter no Facebook um amigo de oração do que eu me tornar um crente de oração, porque quando eu preciso de oração, eu oro com o irmão fulano de tal, mas eu não tenho mais a minha vida de comunhão, de oração. Jesus orava no monte, Jesus orava no vale, Jesus mantinha uma vida de oração no jardim, mas Jesus também orava em casa. Jesus orava de mãos estendidas, mas Jesus também orava de joelhos. Jesus orava com os seus discípulos, mas Jesus também orava sozinho. O que eu entendo aqui? Porque eu preciso manter uma vida plena de oração, porque se você tem oração, você também tem unção. Pastor, se o arrebatamento fosse hoje, quais seriam as dificuldades que teríamos? Oh, meu Deus, nós teríamos dificuldade para acordar as pessoas que ainda estão no sono da negligência. O que é esta palavra negligência? Negligência é falta de cuidado, falta de atenção, desmazelo ou preguiça. Gente que está dormindo. Olha o que está acontecendo em Romanos, capítulo de número 13, versículo de número 1. Isto digo conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais
perto de nós do que quando aceitamos a fé. Pastor, em que tempo que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo em um tempo de crise. Crise em todos os aspectos. Crise familiar, crise na política, crise no meio da nossa sociedade, crise no meio da saúde. Nós estamos vivendo em crise. Eu falo isso, o apóstolo está dizendo, conhecendo o tempo. Já chegou a hora de despertarmos do sono. Chegou a hora de acordar. Chegou a hora de sair da negligência. Chegou a hora de voltar a ter cuidado, a ter zelo com as coisas de Deus, a fazer escolhas certas, a parar de ser preguiçoso, a falta de cuidado. Cantares de Salomão, capítulo de número 5, Cantares de Salomão, capítulo número 5, versículo de número 2, é a denúncia de uma noiva adormecida, é a denúncia da igreja adormecida. A Bíblia diz que ela dormia, mas velava com o seu coração. Olha, a noiva estava dormindo e ela ouviu a voz do seu amado que estava batendo na porta. Será assim a volta de Jesus? Se o arrebatamento fosse hoje, certamente que Deus pegaria muitas pessoas dormindo no sono do engano. Muitas pessoas estariam dormindo no sono da preguiça. Muitas pessoas estariam dormindo no sono da negligência. Ele insiste a bater na porta, dizendo: abre, irmã minha, amiga minha, pomba minha, minha imaculada, porque a minha cabeça está cheia de orvalho e o meu cabelo cheio das gotas da noite. É Deus denunciando a igreja que deveria estar agindo, que deveria estar trabalhando, mas está dormindo. Pastor, se o arrebatamento fosse hoje, certamente ele pegaria muito dos discípulos dormindo. Mateus 26, 40. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecido. E disse: Pedro, então nem uma hora pudestes velar comigo? Se o arrebatamento fosse hoje, será que ele não nos encontraria dormindo? Dormindo porque amanhã nós temos uma ocupação. Dormindo no sono da negligência. É bem verdade que toda vez que eu digo não para Deus, eu estou negligenciando a sua chamada. Estou negligenciando aquilo que Ele confiou a mim. Eu estou negligenciando a sua vontade. Eu pergunto mais uma vez, obrigado, presbítero Alex, se o arrebatamento fosse hoje, queridos, em que classe de pessoas você estaria? Será que você estaria dormindo este sono da negligência? Ou será que você estaria procurando mais unção? Há pessoas que estão procurando mais unção, pessoas que estão procurando mais ungidos. Nesta noite o Senhor está nos advertindo: cuidado, porque a qualquer momento pode-se ouvir a voz: aí vem o noivo. Não vai dar tempo de gastar as fortunas. Se o arrebatamento fosse hoje, não vai dar tempo de compartilhar os valores, não vai dar tempo de escrever, não vai dar tempo de compartilhar. Por causa disso, sabendo que nós não sabemos a hora e nem um dia que o Senhor há de manifestar para buscar a sua igreja, eu gostaria então de fazer algumas recomendações aos irmãos que estão nos ouvindo. Graças a Deus que o arrebatamento não foi hoje, porque se o arrebatamento tivesse sido hoje, certamente teríamos muitas complicações. Então, pastor, já que o arrebatamento não foi hoje, quais são as recomendações que o Senhor pode dar como pastor desta igreja nesta noite para aqueles que estão te ouvindo? Primeiro, não espere vir amanhã quem pode chegar a qualquer momento. O problema da sociedade é que elas estão esperando Jesus para amanhã.
O problema da igreja é que muitas delas estão trabalhando hoje como Jesus fosse voltar amanhã. Ei, deixa eu falar um negócio. Não trabalhe com previsão, trabalhe com as promessas. Sabe por quê? Quem trabalha com previsão é surpreendido. Sabe o que aconteceu no ano de 2016 com um avião que estava carregando 71 pessoas, jogadores da Chapecoense? Segundo a previsão do piloto, a gasolina que ele tinha no tanque era suficiente para chegar no seu destino, mas ele falhou na sua previsão, porque quem prevê sem conhecer promessa, falha. Mas Jesus nunca falhou quando ele disse: não se turbe os vossos corações. João 14 não é uma previsão, é uma promessa. O Evangelho de João, capítulo de número 14, o Senhor está declarando: não se turbe os vossos corações, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, eu vou preparar-vos lugar, e se eu for, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Queridos, há muitas pessoas que estão vivendo em previsão, mas eu continuo vivendo nas promessas. Hoje pela manhã o pastor Cristiano pregou sobre Apocalipse. Apocalipse é a carta da revelação. Apocalipse é a carta da esperança. Apocalipse é a carta que se abre para a gente ter certeza de que um irmão nosso foi lá e viu. Tudo aquilo é verdadeiro. As ruas são de ouros. A cidade realmente existe. Os muros são de cristais. A igreja não vai encerrar o seu ministério na terra debaixo do sapato do diabo. A igreja vai encerrar o seu ministério na terra coroada pelo eterno, honrada pelo divino. Nós entraremos marchando naquela cidade como uma noiva, adornada pelo príncipe. Não haverá mais dor, não haverá mais lágrimas, não haverá mais pesadelo, não haverá mais dívida, não haverá mais rancor, não haverá mais ódio, não haverá mais incertezas, não haverá mais epidemia. Ah, queridos, nós o veremos como ele é. O céu é real. Aí vem o noivo, diz a Bíblia: nós estamos esperando por ti, ó Criador, Pai da igreja, Senhor da igreja, amado da igreja. O Senhor ainda é esperado. Alguém pode dizer para ele: o Senhor ainda é desejado, o Senhor ainda é reverenciado, o Senhor ainda, Senhor, é desejado. Nós desejamos o céu, nós desejamos este lugar que o Senhor nos preparou. Nós estamos nos preparando para ir para lá. Nós iremos nos despedir desta terra, nós iríamos nos despedir deste sofrimento, nós vamos nos despedir destas coisas terrenas e voaremos ao encontro dele para uma morada segura que foi feita pelas mãos daquele que venceu a morte. O nosso Criador nos assegurou o passaporte para o céu. Você pode não ser cidadão desta terra, você pode não ter o green card, você pode não ser reconhecido, mas lá no céu existe o teu nome que está registrado no livro da vida. Ele te deu um nome, ele te deu identidade, ele te deu uma morada segura. Ele comprou para você um lugar aonde Satanás não pode roubar. O céu é real. Não espere amanhã. Quem pode chegar a qualquer momento. Ele vem para a igreja, ele vem para os salvos, ele vem buscar a noiva remida, ele vem buscar a noiva separada. Pare de pensar amanhã se Jesus pode vir hoje. O problema destas pessoas, e a Bíblia chama de louco, a Bíblia chama de louco. Olha o que está escrito. Louvado seja o nome de Jesus.
Olha o que está escrito nas Escrituras em Lucas, capítulo de número 12, do versículo de número 15 ao versículo de número 19, um homem chamado de insensato, ele diz, eu já sei o que eu vou fazer. Por quê? Porque eu tenho em abundância. O Senhor diz, avarento, você é um avarento, você é um louco. Ele diz, agora sim eu vou dizer à minha alma, tens um depósito, muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, folga. Mas no versículo de número 20 do capítulo de número 12, Deus que está dizendo, seu louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que você tem preparado e para quem será. Há muitas pessoas pensando, amanhã eu vou, amanhã eu resolvo a minha situação, amanhã pode não chegar para você. Esta noite pode Deus pedir a tua alma, o que é que você tem construído, porque você que tem esperado Deus amanhã, não se assuste, não espere amanhã, quem pode chegar a qualquer momento. Este homem na Bíblia é chamado de insensato, sabe por quê? Porque ele está esperando, aleluia, ainda dar conforto para sua alma, descanso para sua alma, ele ainda está dando folga para sua alma. Ei, esta noite te pedirão a tua alma, e qual é o bem que você tem preparado e para quem será? Primeira recomendação, já que Jesus não veio hoje, ei, não espere vir amanhã, quem pode chegar a qualquer momento. Para de contar com as previsões, para de fazer cálculo da vinda de Jesus. Acredite nas suas promessas, nas suas escrituras. Segunda recomendação, pautada na palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo de número 9, versículo de número 22. O apóstolo Paulo está dizendo assim, fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim, por todos os modos, salvar alguns. Faça tudo o que você puder para salvar alguns. É bem verdade, queridos, que a nossa vontade é que todos se salvem. O propósito da redenção é exatamente, Deus não tem prazer naqueles que vão para o inferno. Deus não predestinou ninguém para ser destruído pelo diabo. Somos nós mesmos que decidimos os nossos destinos. Então eu quero dizer para você, meu querido que está me ouvindo, você que está me ouvindo, ei, já que o arrebatamento não foi hoje, aproveita para fazer tudo para salvar alguns. O apóstolo Paulo é o nosso exemplo. Assim como Jesus, ele fez-se fraco para com os fracos, a fim de os ganhá-los. Será que você não pode ser paciente com os impacientes, a fim de ganhá-los? Será que você não pode ser tolerante com os não tolerantes, a fim de ganhá-los? Será que você não pode ser santo para salvar aqueles que estão perdidos? Faça alguma coisa antes que Jesus diga, aí vem o noivo. Antes que chegue a hora, faça alguma coisa, tenha atitude. Ei, se comporte, porque se o arrebatamento fosse hoje, nós teríamos muitas complicações. 1 Coríntios, capítulo número 9, Paulo está falando aí, recomendando a igreja de Coríntios, porque Paulo está vivendo um grande problema. Qual é o problema? É o problema partidário. Nesta igreja havia vários problemas. Se o arrebatamento fosse hoje, talvez não teríamos tempo de, pelo menos, desfazer os partidos dentro das igrejas. Mas Paulo estava falando aos irmãos exatamente porque um grupo da igreja dizia, não, eu sou de Paulo, porque Paulo foi o fundador da igreja. Outros diziam, não, eu sou de Cefas, eu sou de Pedro, porque Pedro é o apóstolo que andou com Jesus. E outros diziam, não, eu sou de Apolo. Apolo
é que trouxe a teologia. Apolo é um homem sábio, é um teólogo, né? Apolo, ele sabe explanar, ele sabe falar. E outros diziam assim, eu não sou de ninguém, eu sou de Jesus. Esse é o pior grupo. É o grupo que não obedece ninguém. É o grupo que não tem liderança. É o grupo que não tem direção. Ele faz tudo por Jesus. Foi Jesus que mandou. Então, essa era a grande dificuldade que o apóstolo Paulo tinha nesta igreja. Certamente que se Jesus voltasse hoje, teríamos grande dificuldade em desfazer esses grupos dentro da igreja. Qual a maior dificuldade que nós temos hoje? É porque ainda se fala em sexo dos anjos dentro das igrejas. É que ainda se fala em partidarismo. É que ainda estão procurando dentro da igreja quem foi a mulher de Caim e de onde ela nasceu, de onde ela gerou. Não dá tempo mais de discutir sexo dos anjos. Não dá tempo mais de saber quem foi a mulher de Caim. Jesus está voltando. Faça tudo para salvar alguns. Eu sei que nem todo mundo vai vir. A Bíblia fala que o reino de Deus é comparado a uma rede que é jogada no mar. Vem de tudo, mas nem tudo vai ficar. Vem de tudo, mas será selecionado. O Senhor é que vai fazer a separação daqueles que serão arrebatados. Certamente o nosso papel é fazer de tudo para salvar alguns, para que eles estejam conosco, já que o arrebatamento não é hoje, antes que ele volte para o seu lugar. Há muitas pessoas que saíram do seu lugar, porque se frustraram com alguma coisa, se decepcionaram com alguma coisa, estão colocando o seu sentimento, o seu coração na frente da missão. Marcos capítulo de número 16, versículo de número 7, registra que os discípulos de Jesus, exclusivamente o Pedro, o que foi chamado de pedra, o que foi chamado da pedra que seria usada, ou tijolo que seria usado na construção da edificação da igreja, agora frustrado, decepcionado, angustiado. E a Bíblia diz que Pedro decidiu, aleluia, voltar a pescar. Desculpe, é isso mesmo. Marcos 16, versículo número 7, é Jesus dizendo, vão e digam aos seus discípulos, diga a Pedro, ele está indo adiante de vocês para a Galileia, lá vocês os verão como ele disse. Mas a Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo de número 21, João, capítulo de número 21, Pedro está cansado e desanimado. João 21 mostra onde Pedro, como um líder, ele tem o poder de influenciar pessoas, tanto para o bem como para o mal. Observe esse registro aqui de Pedro, capítulo de número 21. Pedro decidiu voltar a pescar. Olha, um homem que foi chamado por Deus, um homem que foi separado para deixar a pesca física e ser pescador de homem, um homem que andou com Jesus, um homem que viveu experiências extraordinárias, um homem que viu o deslumbrar da glória de Jesus, agora nas suas limitações. A Bíblia diz que junto do mar de Tiberíades ele se manifestou. Versículo número 2, por favor. Estava juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Canaã da Galileia, os filhos de Zebedeu, mais os dois filhos dos seus discípulos. Versículo número 3, disse Simão Pedro, vou pescar. E os outros também disseram, eu também vou contigo. Saíram, entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Parece que eles estão vivendo as mesmas repetições do passado. Toda vez, escute aqui, toda vez que você decide dar lugar ao seu coração, ao invés da missão, certamente você está abrindo a porta dos acontecimentos de frustração do passado voltar a fluir no seu presente. Pedro estava exatamente fazendo isso. Ele estava desacreditando. Ele achou que o mestre havia morrido, mas ele achava que o mestre nunca podia cumprir as suas promessas. Jesus tinha dito a Maria Madalena, avise a Pedro, eu vou encontrar com ele lá na Galileia, mas vai depressa, avise que assim como eu falei com eles, será cumprido. Mas Pedro frustrado, desanimado, e a Bíblia diz que a frustração, irmãos, levou a Pedro a voltar a tomar estas atitudes. Cuidado com as atitudes que você toma quando está frustrado, desanimado.
Cuidado com as atitudes que você toma quando você estiver triste. Você pode comprometer o seu ministério, a chamada de Deus na sua vida. Espere um pouquinho, Jesus vai te alcançar. Espere um pouquinho, Jesus vai te alimentar. Espere um pouquinho, Jesus está indo ao seu encontro te abraçar. Por mais que você esteja decepcionado com o pastor, por mais que você esteja decepcionado com a liderança, por mais que você esteja decepcionado com o seu patrão, espera só um pouco antes de voltar a fazer aquilo que você fazia antes da sua chamada. Deus está indo ao seu encontro, porque Ele te ama e Ele não vai deixar você colocar a perder tudo que Ele construiu na sua vida. Então, antes que venha um arrebatamento, volte para o seu lugar. Resolva logo essa situação. A Bíblia diz que os seus discípulos, logo que viram a Jesus, nesse capítulo número 21, Pedro se assustou. Pedro não sabia que podia ser o mestre. Olha como as coisas se repetem. Olha quando as lembranças estão voltando à sua memória. Ele não conseguiu mais pescar. Por quê? Porque agora ele foi chamado como pescador de homens. E ele não ia voltar mais às práticas antigas. Parece que Deus fechou a porta. E eu lembro quando o pastor Carlos sempre, às vezes, repete esta palavra: nem para pecar mais a gente presta. É verdade mesmo. Deus fecha as portas do Egito. Quando Israel saiu do Egito, alguns dos que estavam juntamente com ele pensaram em levar alguns cavalos. E o Senhor diz para Moisés: para que é que você quer cavalos? Certamente vocês nunca mais voltarão para o Egito. Para que você quer cavalo? É melhor uma vinha. Plante uma vinha, plante um pomar, faça qualquer outra coisa que possa alimentar o seu espírito. Para de usar o cavalo para voltar atrás. Pessoas sempre querem deixar aquilo de lembrança, para que se não der certo aqui eu volto, se não funcionar aqui eu largo. Deus está trazendo uma palavra de encorajamento para você que ainda está fazendo cavalo de estimação. Para de pensar no que já passou, desliga. Existe alguma coisa que você precisa deixar. Eu estou falando para pessoas que precisam deletar esta foto, precisam deixar este relacionamento enganoso, esse laço do diabo. Deixe esses cavalos para trás e toma um rumo na sua vida antes que o arrebatamento chegue. Quarta lição, resolva hoje as suas pendências com a eternidade. Se o arrebatamento fosse hoje, como está a sua situação com a eternidade? Pastor, como é que eu resolvo a minha situação com a eternidade? Lucas capítulo de número 5, versículo de número 31 e 32. Jesus respondeu-lhes e disse: não são os que têm saúde que precisa de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Como é que eu me resolvo com a eternidade? Quando eu me arrependo das práticas pecaminosas. Porque quando eu não me arrependo, eu estou criando um câncer dentro de mim. E o pecado corrói os ossos. E o pecado corrói os ossos. Quando eu não confesso, quando eu não deixo, quando eu continuo nas práticas do pecado, eu estou propício a ficar. Porque se hoje ouvirmos a voz do noivo dizendo: aí vem o noivo, como é que está o seu papel, a sua pendência com a eternidade? Lucas capítulo de número 13, versículo de número 3. Eu digo que não, mas se não se arrependeres, todos vocês também perecerão. Pastor, como é que eu fico para trás? Pastor, como é que eu fico pendente quando eu não me arrependo? Estas não são palavras do pastor Alberto, são as palavras de Jesus. Se não houver arrependimento, certamente haverá
perecimento, ou perecerão essas pessoas. Primeira carta de João, capítulo de número 1, versículo de número 9. Como é que eu começo a dar um start na minha vida e resolvo a pendência da eternidade? Pastor, já que eu não estou esperando Jesus amanhã, estou esperando hoje, eu preciso estar resolvido com a minha vida, eu preciso resolver os meus problemas. Como é que eu resolvo os meus problemas da minha alma? Você precisa confessar os vossos pecados, porque se você faz isso, se confessando os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Segundas Crônicas, capítulo número 7, para encerrar, versículo de número 14. Escute isso. Se o meu povo, segundas Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, do céu ouvirei, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Quero orar com você. Quero orar com você que tem dificuldade de esperar Jesus hoje. Quero orar com você que se diz, pastor, não estou preparado, não tenho certeza da minha salvação. Quero orar por você que anda por previsão e não pelas promessas. Eu quero orar por você, glorificado seja o nome de Jesus, que não fez nada esse ano para salvar alguns. A pergunta é, faz uma avaliação, uma introspectiva, desde quando você é crente? O que é que você tem feito para salvar as pessoas? Essa pergunta é para mim também. Qual é o esforço que eu tenho feito para que Deus seja anunciado a vidas? O apóstolo Paulo diz, eu fiz de tudo. Eu fiz de tudo. Eu me fiz de prisioneiro para salvar aqueles que estavam na prisão. Eu me fiz de humilde para salvar os humildes, de fracos para com os fracos. Eu suportei eles nas suas fraquezas. Ei, querido, o que é que você tem feito para salvar alguns? Deus está, nesta hora, chamando a nossa atenção, porque a qualquer momento o arrebatamento pode acontecer. Você está no lugar que Deus te colocou? Você está cumprindo a chamada? Ou você está dando mais lugar ao seu coração, como Sansão, do que o propósito? Sansão foi tentado na sua chamada pelas paixões da vida. É por isso que Deus teve que arrancar os teus olhos, porque os olhos dele faziam ele pecar. Coitado de Sansão, passou parte da sua vida sendo ludibriado pelas suas paixões. E eu sempre digo, grave isso que eu vou dizer agora, grave isso. Deus não se impressiona com o que você pode fazer com a sua força. Deus se impressiona mais aonde você pode chegar com o seu caráter. Eu vou repetir, Deus não se impressiona. O que Sansão fazia não impressionava a Deus, porque fazia parte da sua chamada. Ele pegava o portão da cidade e levava para as montanhas, mas na hora de resistir a Dalila, ele não tinha força. É melhor você ter o caráter de José do que a força de Sansão. É melhor não aparecer nos vídeos. É melhor você não estar na mídia, mas você, no dia do arrebatamento, você está salvo, pronto, lavado no sangue de Jesus. Porque há muitas pessoas se esforçando para ser. Ei, para de se esforçar para ser, para que os outros vejam. Tenha no seu caráter a certeza de que Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é fiel, e que você não precisa levantar um portão para mostrar que você é crente, mas você consegue fugir
de uma Potifera, porque Deus é Deus na sua vida. Mas você consegue ser fiel 7 anos na cadeia, sem dever, porque vale mais ser fiel a Deus nas tribulações do que matar 1000 com uma queixada de jumentos. Eu queria encorajar você, nesta hora do arrebatamento, a resolver a sua pendência com a eternidade. Há muitas pessoas, eu sei, porque o Espírito testifica aqui, que estão pessoas que têm pendências, que se o arrebatamento acontecer esta noite, se a trombeta soar hoje à meia-noite, como é que está o seu relacionamento com Deus e como é que está o seu propósito com a eternidade? Se resolva hoje. Se resolva hoje, volta para o lugar onde Deus te chamou, volta para o lugar de certeza, para de viver de enigmas como Sansão, de brincadeira comendo mel em carcaça de leão, se regozijando que você tem, se regozijando que você é, se regozijando que Deus pode fazer, se regozijando que aonde você chegou. Deixa eu dizer para você, ei, aquieta seu coração, volta para o lugar da esperança, volta do lugar da honra, volta para o lugar aonde Deus quer que você esteja, debaixo da obediência, da sabedoria, da grandeza do Espírito. Deus está esperando por você nesta noite, porque o que nós estamos esperando é a trombeta soar, e que se o noivo vier hoje, eu estou pronto para ser arrebatado com ele. Eu vou orar agora. Queria pedir o grupo de louvor para me ajudar. Eu quero orar por você. Eu quero orar porque dá tempo de você resolver o problema com a eternidade. Dá tempo, antes que venha o terremoto, antes que venha a destruição, antes que venha o juízo, antes que venha a sentença, antes que venha o soar da trombeta. Resolva hoje, volte hoje, arrependa hoje, perdoa hoje, confessa hoje, resgata a sua identidade hoje, sai de Gaza hoje, toma uma posição hoje, fique de pé hoje, restaura a sua comunhão hoje, devolve a sua vida para Jesus hoje, repreende esta enfermidade do pecado, acorda hoje, você que está anestesiado por esta anestesia fatal. Eu repreendo isso na sua vida hoje e te chamo de volta ao lugar do exercício da fé, aos valentes de Davi. Eu te chamo de volta à fortaleza, eu te chamo de volta ao lugar da restauração, eu te chamo de volta ao lugar da reconciliação, eu te chamo de volta para a casa do Pai. Estou falando para você que não tem mais prazer de viver, eu estou falando para você que não tem mais saúde, eu estou orando para você nesta noite que não se sente capaz. Deus é maior na sua vida. Estou orando para você que se diz: meu Deus, Deus não vai me perdoar. E você só está invalidando o sangue de Jesus. Ele pode transformar os seus pecados, mesmo que seja como vermelho como escarlate, Ele pode fazer branco como a neve. Receba o perdão do Eterno hoje, o abraço de Jesus hoje. Aonde você estiver agora, coloque a mão no seu coração. Quero orar por você. Confesse hoje, restaure hoje a sua comunhão. Volta para os pés de Jesus. Fale línguas estranhas aí aonde você estiver. Quando você estiver falando em línguas, você está se edificando a si próprio. Você está fortalecendo o teu ser interior. Você está dando vazão para o dunamis de Deus. Você está dando vazão para aquele que reina na sua vida. Comece a orar em línguas. Comece a chamar o doce, meigo, puro Espírito Santo de volta para a morada dele. Fala para ele: Senhor, quem estava morando aqui era o capiloto. Agora não, agora eu estou devolvendo a minha vida a Jesus. Eu estava no chiqueiro, Jesus, fedendo a porco, cheio de piolho, cabeludo, sujo, mas me aceita de volta na casa do Pai. Dá tempo de você ir conosco.
Dá tempo do arrebatamento acontecer e você ser arrebatado. Dá tempo de você resolver hoje a sua pendência. Dá tempo de você voltar hoje. Oh glória, oh glória, oh glória. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado pelo teu perdão. Obrigado por sarar pessoas nesta noite. Que esta live possa chegar na sua vida como restauração. Que esta palavra seja o alento para a sua alma. Que você não se sinta acusado, condenado. Nós não estamos aqui para isso. Estamos aqui para despertar a sua consciência. Que Jesus vai voltar. E nós vamos partir com Ele. E se for esta noite, nada nesta vida vai nos assegurar de ir embora para nossa casa. Pai, aonde estiver agora, uma alma que está voltando para Jesus, escreve aí: estou devolvendo a minha vida para Jesus, eu sou a primeira alma. Ei, confesse a Jesus agora. Diga aí onde você estiver, escreve: eu estou devolvendo a minha vida a Jesus. Eu quero recomeçar. Porque dá tempo de resolver o seu problema com a eternidade. Aí vem o noivo. Aí vem o noivo. Cobre com o teu sangue, Senhor, cada vida esta noite, na infusão do teu sangue. Aqueles que estão desanimados, aqueles que precipitadamente, Senhor Jesus, por causa das mágoas do coração, têm tomado decisões precipitadas e deixado o rebanho, ou deixado, Senhor Jesus, o agrupamento, ou deixado a sua comunhão do corpo. Tenha misericórdia, Senhor. Encontra com eles de novo, como tu fostes na Galileia atrás dos teus discípulos, e preparou um alimento e convidou-os para comer. Faz uma ceia também na casa desta pessoa hoje. Devolve a alegria da salvação, para que ela possa saber que quem pagou o preço por ela foi o Senhor, que morreu naquela cruz. Resgata esta vida do vício, das drogas, da prostituição, deste abuso de violência, desse relacionamento que não tem nada a ver com Deus, esse engano do diabo, como Sansão, que desceu, Senhor Jesus, à casa de filisteus e se encantou por aquela mulher, e os seus pais disseram: não, você não pode. Ele disse: mas eu quero. Mas você não pode. Dá livramento hoje a esta família, dá livramento hoje a este jovem, dá livramento hoje a esta menina, Senhor. Tira ela das garras dos filisteus, em nome de Jesus. E que o Senhor possa, Pai, livrar da morte, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado que ainda dá tempo. As vidas que não tem mais azeite, ó Pai, e que a lamparina já estão apagando. Fala como tu falastes com Samuel, antes que a lâmpada se apague na casa do Senhor. Chame a ele para fora de novo. Chame, Senhor, esse ministro da palavra. Chama esse pregador do evangelho. Chama este semeador da seara. Chama de volta, Senhor, para a tua seara este trabalhador, porque a seara já está madura. Não deixa ela apodrecer, se estragar e se perder.
Devolve a autoridade de filho para ele hoje. Devolve o anel. Devolve a honra, as vestes. Devolve a sandália. Devolve, Senhor Jesus, os dons espirituais que o Senhor deu a ele. Volte a orar por milagres. Volte a orar por curas. Volte a falar em línguas estranhas. Aí na sua casa mesmo. Volte a adorar, cantar com unção. Arachuricabadarácia. Volte a pregar com unção. Volte a adorar com unção. Tem óleo aí? Tem azeite aí? Tem fogo aí? Adore a Deus. Adore a Deus no lugar da sua santidade. Recebe aí agora a unção que despedaça o jugo. Aleluia. 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 Deixa Deus te usar. Dá lugar. Vai ser assim lá no céu. Aleluia. Vai ser muita glória, unção. O céu é real. Ô irmão Glaucio, presbítero Alex, o céu é real. Nós vamos para lá. Aleluia. É isso que nós queremos. Ver o Senhor. Oh, levantai, ó porta, as vossas cabeças, umbrais eternos, e há de entrar o Rei da Glória. Quem é este? Rei da Glória é o Senhor forte na batalha. Ele é grande. Abre o seu coração aí agora. Receba a unção de Deus. Receba. Estou sentindo a presença de Deus descer aqui agora. Oriabara sabinarakalashubinai. Lamando e calasebe nuriavácia. Demônios estão agora saindo desta cidade de Filadélfia. Um vento forte está soprando do norte para com o sul. Deus está mandando providência na terra. Oh, eu vejo portas se abrirem da direita, da esquerda neste templo agora. Oh meu Deus, Deus está abrindo portas aqui agora. Ele vai povoar esse povo. Ele vai povoar o seu povo. Ah, meu Deus, não vai faltar azeite na botija. Recebe mais unção, recebe mais glória, recebe mais autoridade. Ah, levanta deste sono agora. Não dá tempo de comprar mais nada. Ah, faz uso da unção de Deus na sua vida agora. Faz uso da unção de Deus na sua vida agora. Não espere o pastor ir aí. Ore por esta pessoa que está enfermo dentro de casa agora. Não espere o presbítero chegar aí. Ei, em nome de Jesus, receba a unção que despedaça o jugo agora. Oh, glória! Rabacalacho, acende agora o pavio que estava fumegando. Acende o pavio, acende, assopra sobre ele agora. Assopra sobre ele agora. Assopra, assopra, assopra. Olha o noivo, olha o noivo, olha o noivo, olha o noivo. A unção do noivo te pega hoje. A unção do noivo te pega hoje. A unção do noivo te pega hoje. Te restaura, te levanta, te capacita, te enche. Vem, noivo meu. Vem, amado meu. Vem, Senhor meu. Vem, Pai da igreja. Vem, Senhor da igreja. Aviva hoje a tua obra. Aviva hoje a tua obra. Aviva hoje a tua obra.
Senhor, aonde está faltando unção, dá unção. Aonde está faltando fogo, dá fogo. Aonde está faltando glória, dá glória. Aonde está faltando poder, dá poder. Aonde está faltando libertação, vem com libertação. Recebe, recebe, recebe. Recebe, recebe. Recebe, 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 recebe. Recebe a paz nesta casa, a cura nesta casa, a libertação nesta casa, a unção nesta casa. Quebra agora, quebra agora, quebra agora. Enche, 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 enche no sofá, enche na cama, enche na cozinha. Fala em línguas aí agora. Avivamento de Deus, glória de Deus, glória, 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 glória. Enche a casa dele, enche a vida dele, enche o trabalho dele, enche o ministério dele. Ai, Espírito de Deus. Oriabai. Tu és o Uramacabaçabandarabachúria. Deus Emanuel. Enche-me, enche-me. Uriabacalaçai. Uriabacalaçai. O diabo falou que você ia ficar prostrado. O diabo falou que você ia ficar amarrado. O diabo falou que você ia ficar depressivo. O diabo falou que você ia ficar na cama. O diabo falou que você ia morrer este ano ainda. Mas Deus está falando: levanta, levanta, sapateia, corre, aleluia, profetiza. Eu profetizo sobre o vale de ossos secos agora. Eu profetizo sobre o vale de ossos secos agora. Eu profetizo sobre o Amaxeriacai. Eu creio, 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 eu creio. Sai agora deste lugar. Sai desta zona de conforto. Sai pra fora agora. Aumenta o fogo, aumenta. Vou deixar queimar. Vou deixar. Aí vem o noivo. A unção do noivo vai te encher para você crer no arrebatamento. Ah, não tem mais nada mais doce, mais puro, mais real, mais verdadeiro, mais esperado do que a tua vinda, noivo. Oh, Senhor, só de pensar meu coração arde. Só de pensar, Senhor, meu espírito salta. Só de pensar dá vontade de correr. Só de pensar a minha alma se alegra. Só de lembrar que o céu é verdadeiro. Só de lembrar que o Senhor existe e que está sentado ao lado de Deus, o Deus Pai, o Deus soberano, o Deus grande, o Deus fiel, o Deus verdadeiro, o Deus digno. Nós estamos aqui, Senhor, é por tua causa. Nós estamos adorando, porque este louvor não é meu, não é da igreja, é teu. Recebe, recebe todo o louvor, toda a honra, toda a glória, toda a exaltação. Digno, 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 digno. Oh, meu Deus. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha te sai. Alamas. Ulesebinai. Se o arrebatamento não mexe com você, você precisa aceitar Jesus de novo. Se falar do arrebatamento, as suas entranhas do teu espírito não mexe, você precisa se converter. Se o arrebatamento não te dá saudade do céu, você precisa morrer de novo. Você precisa ser batizado de novo. Se o arrebatamento, se o céu não move o seu espírito, é porque você ainda está preso nesta terra. Se você não derrama uma lágrima, como a natureza está gemendo, como dores de parto, esperando Ele. Até a criação está esperando a manifestação do Filho de Deus. Você tem dormido como se Ele fosse voltar amanhã. Eu estou chamando você, estou sacudindo você, parece que está morto. Estou querendo dizer para você que dá tempo de você levantar.
quantos crentes dodói, quantos crentes que não podem ouvir mais a palavra de exortação, a palavra da verdade, quantas pessoas que se sentem ofendidas quando o Espírito fala à igreja, quanta gente ferida, mas a Bíblia nunca feriu a ninguém. Ela é espada de dois gumes para exortar, para te levantar, para te redarguir, para te corrigir, para te dar vida e esperança. Volta hoje. Obrigado, Deus. Nós estamos encerrando este culto, Senhor, mas eu sei que ele não vai acabar. E que o Espírito vai continuar falando nas nossas vidas, Senhor, esta semana. Que o noivo, aí vem o noivo, aí vem o noivo. Que se o arrebatamento fosse hoje, como seria de mim? O que seria de mim? Tem misericórdia de nós. Se compadece das nossas fraquezas. Ajude-nos, Senhor. Não deixa, Senhor, os nossos familiares para trás. Não deixa a nossa geração, Senhor. Há muita coisa que precisa ser feita. Oh, Senhor Jesus, tira a covardia dos nossos ombros. Senhor, tira, Senhor Jesus, o cansaço, a ocupação com esta terra. Nos ajuda, Senhor, a combater um bom combate, a encerrar a carreira e a guardar a fé.